Bom dia. Vocês estão bem? Que bom. Vamos ficar melhor agora, né? Que vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos então, de pé, invocar a Santíssima Trindade e pedir as luzes do Espírito Santo para esse dia. Entregar também todas as nossas preocupações, a nossa vida, as pessoas que estão em casa, também as pessoas doentes. Que a gente possa colocar todos na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje na igreja, no mundo inteiro, está se rezando, recitando o Salmo 91. Então vamos ver se a gente consegue cantar esse salmo, que é um salmo onde a gente faz um louvor ao Deus Criador. Já no início dessa manhã a gente louva a Deus que renovou a obra da criação para nós, né? Então, a melodia é assim, ó. Eu vou fazer uma vez, aí depois a gente faz junto. Aí depois eu faço sozinho e a gente faz junto, que é intercalando, né? Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho. Ao som da lira de 10 cordas e da harpa, com canto acompanhado ao som da cítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estulto não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se, e os malfeitores serão todos dispersados, todos. Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. Triunfante posso olhar meus inimigos, vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos,
cheios de seiva e de folhas verdejante. E dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deixa eu só diminuir o... Bendito sejais, Senhor, pelas maravilhas realizadas em Cristo, que ungiste com o óleo da salvação e exaltastes com a ressurreição para florescer na vossa presença. Seja louvado o vosso nome, porque são grandes as vossas obras e insondáveis os vossos desígnios de amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos também entregar esse dia a Nossa Senhora, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós estamos no Catecismo número 160 do Catecismo. 160. A liberdade da fé. Nós estamos falando da fé, né? Recapitulando um pouquinho. No capítulo 1. Aliás, nós estamos na primeira parte do catecismo, que fala a profissão de fé. Nós vimos o capítulo 1, que o homem é capaz de Deus, né? Deus se revela ao homem, Deus se comunica ao homem, porque o homem é capaz de receber essa revelação de Deus, de entrar em diálogo com Deus, de entrar em comunhão com Deus. Então a gente viu isso no capítulo 1. No capítulo 2, a gente viu que a iniciativa é de Deus, Deus que vem ao encontro do homem para entrar em diálogo, para estabelecer essa aliança. E agora no capítulo 3 a gente está vendo a resposta do homem a Deus. Então primeiro a gente viu, o homem é capaz de Deus. O homem é capaz de entrar em comunhão, entrar em diálogo com Deus. Capítulo 1. Capítulo 2, quem que vem ao encontro? Deus que vem ao encontro do homem. E o capítulo 3, o homem então responde a esse chamado, né? A essa eleição, a essa comunicação de Deus, esse diálogo. Como que o homem responde? Qual que é a nossa resposta para Deus? Como que a gente responde? Através da fé, né? A nossa adesão a Deus se dá pela fé. Então a gente viu algumas características da fé e agora 160, está aqui. Que a fé é uma graça, que a fé é um ato humano, que a fé está ligada à nossa inteligência e a fé é livre, né? Então a gente vai entrar agora nessa parte da liberdade da fé, que está dentro da resposta do homem a Deus, está dentro do capítulo ainda, do capítulo 3, né? A liberdade da fé. A gente já está quase que concluindo já esse capítulo, ok? Deixa eu só mudar um. Então vamos lá. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte,
ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza, né? Uma das coisas que nos diferencia dos outros seres, né, dos outros animais, é porque a gente tem a liberdade, né? A gente tem inteligência, duas dimensões a gente tem, inteligência e vontade. O que a gente tem? Inteligência e vontade. A gente conhece as coisas, a gente se conhece e ao mesmo tempo a gente tem a vontade, e com esse ato de vontade é que entra a liberdade, porque eu tenho vontade, eu posso escolher uma coisa ou outra coisa, é porque então eu sou livre. Eu sou livre porque tenho a minha vontade, a vontade que me faz escolher uma coisa e não outra coisa. E a liberdade entra quando essa escolha é direcionada ao bem, né? Aí a gente distingue dois conceitos, né? A gente tem dois conceitos aí que a gente precisa distinguir, que é justamente o livre-arbítrio, e a liberdade. Tem muita gente que confunde esses dois, e é importante a gente saber qual que é a diferença de um e qual que é a diferença do outro. Vocês sabem o que é a diferença de um e de outro? Porque aqui a gente fala liberdade, eu sou livre, né? E tem gente que fala, eu sou livre, eu escolho o que eu quiser. Bom, isso aí não é tanto a liberdade. Quando a gente fala, eu escolho o que eu quiser, a gente entra no conceito mais de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa possibilidade que você tem de escolher o que você quiser para você. Se é bem, se é mal, se vai te fazer, né? Você pode escolher fumar um cigarro, você pode escolher fumar uma maconha, né? Você pode escolher fumar ou cheirar crack, você pode escolher não fumar nada. Essa possibilidade de escolher, a pessoa que escolhe fumar uma maconha, né, ou cheirar crack, né? Vamos ser mais radical um pouquinho. Tá muito, né? Maconha hoje todo mundo fala que é até bom, faz bem para a saúde, é medicinal, enfim. Vamos deixar a maconha meio de lado. Você pode escolher cheirar um crack ou não cheirar nada. Não usar drogas, por exemplo. Essa possibilidade de você escolher o crack ou nada, eu não vou fumar nada na minha vida. Isso não é liberdade, a gente está no âmbito ainda do livre-arbítrio. Porque o que é liberdade? É quando a gente, por vontade própria, escolhe o bem. Que bom. Gente, só é livre, presta atenção, só é livre quem escolhe o bem. Porque quem escolhe o mal, o pecado, se torna escravo do mesmo. Ele sai da liberdade, ele tem um livre-arbítrio. Mas ele não é livre, porque ele é escravo, né, às vezes do pecado, de um vício, do mal, que ele escolheu não pela liberdade dele, mas pelo livre-arbítrio dele. Deus nos faz livres. Deus nos quer livres, por isso Ele quer que a gente escolha o bem. Quando a pessoa, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se o que você quiser é o que Deus quer para você, então realmente você está no caminho da liberdade. Agora, se eu faço o que eu quiser é um caminho do mal, aí a gente já sai, foi e voltou, tá bom. O problema é ir e não voltar, né? Quando sai desse caminho do bem, e aí entra num caminho de pecado, num caminho de mal, aí você já sai da liberdade, você não é mais livre,
você começa a ser escravo, entendeu? Então, essa é a diferença. Por isso que aqui fala, ó, a resposta deve ser voluntária, e por isso a gente está falando desse ato voluntário, é um ato da vontade, mas a fé nos liberta. Aqui a gente está falando da liberdade da fé, mas não para por aí, continua. Vocês entenderam essa parte aqui? Vamos para o próximo? A fé é voluntária. Ninguém pode ser, minha mãe está me forçando a ter fé. A mãe pode falar, meu filho, reza, vai na igreja, mas você não tem fé porque outro está te forçando, está te pressionando, porque a fé é um ato voluntário. É você que quer ter fé, fazer esse ato de fé. É isso que o catecismo está falando. Ninguém pode ter fé sendo constrangido. A fé é esse ato voluntário. A liberdade é a escolha do bem. Isso que nos faz livres. E aí, ele continua, o número 160 continua. Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade. Mas, se é verdade que esse apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja, é o que a gente está falando. Deus, a gente recebe um apelo, um chamado de Deus a quê? A servir. Como? Em espírito e verdade. Mas esse apelo, uma vez que a gente é quase que obrigado a fazer, né? É uma obrigação do homem servir a Deus, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Nós somos, né, servos, nós somos, estamos a serviço de Deus e Ele é o nosso Senhor, né? Jesus é o Senhor, a gente não fala? Jesus é o Senhor, nós estamos a serviço dEle, nós estamos recebendo o chamado dEle. Só que nós não estamos constrangidos, nós não somos constrangidos a responder esse chamado. É um chamado forte, é um chamado que determina a nossa vida, é um chamado que dá sentido a tudo, mas não é um chamado que a gente fica constrangido. Ai meu Deus, se eu não crer, se eu não ter fé, eu estou no salvo. Né? Eu fico constrangido. Não, é um chamado importante, mas que não constrange a gente. E isso foi evidente no mais alto grau em quem? Em Jesus Cristo. Quando Cristo, lá o verbo que eles usam, convidou. Cristo convida a fé e a conversão, mas de nenhum modo constrange alguém. Ou ameaça, né? Como a gente fala. Se você não acreditar, né? Ou como até, né, Deus vai te castigar, você vai para o inferno, né? Não é uma coisa assim que nos constrange, é um convite. Como que Jesus fez isso? Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. A verdade não é imposta pela força. Se você não acreditar na verdade, se você não aderir, né, eu vou te bater, vou te torturar, vou te prender, vou te matar. Não. Jesus nunca fez isso, é sempre um convite. Um convite que começa não só, você vai lá e crê. Não, é um convite que ele começa dando o testemunho da verdade. Primeiro eu. Por isso que Jesus fala, vinde e vede, vem e segue-me. Por quê? Porque eu estou indo na frente. Porque eu sou o primeiro. Eu já estou indo. Se o mundo odiar vocês, primeiro vai ter que odiar quem? A mim, porque eu estou na frente. Eu estou chamando, vem e segue. Se o mundo, né, falar mal de vocês, crucificar vocês, se o mundo, né, vocês forem como Paulo, né, eu estava ouvindo a primeira leitura hoje, a segunda leitura do ofício das leituras, falando de Paulo, como que Paulo sofreu, levou 3 vezes vara, né, recebeu golpes com vara, por 5 vezes foi chicoteado, uma vez foi lapidado, foi deixado como morto, né? Mas se for acontecer isso com a gente, saibam que primeiro
Tudo isso já aconteceu com Jesus, com os apóstolos, com a igreja que aderiu a essa verdade e por causa dela sofreu. O reino de Deus se dilata, se expande, graças ao amor pelo qual, levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Então, é isso que faz o reino de Deus crescer. Talvez a preocupação do reino de Deus não seja tanto números, mas esse crescimento, ele se dá não tanto em números, também em números, mas ele se dá quando a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais o reino de Deus vai o quê? Vai se dilatando, vai se expandindo, vai crescendo. Então o reino cresce não pela quantidade de pessoas, mas pelo amor. Por isso que o reino de Deus está grande aqui dentro, né? Não pela quantidade de pessoas, que não tem poucas, mas pela quantidade de amor que vocês têm no coração de querer conhecer, de querer aprofundar a sua fé, né? É isso que vai dilatando o reino de Deus, isso que vai fazendo ele crescer, né? E com isso a gente vai levando esse reino a todas as partes do mundo. Porque foi assim que Cristo expandiu o amor. Levantado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Então a cruz não é só, né, para muitos aí fora, não, vocês adoram, né? Eu tinha uma vizinha, uma época, que falava, não, mas por que vocês usam o crucifixo? Vocês adoram Deus morto, né? Tem muita gente que fala isso, né? Para que ficar falando de sofrimento, mas parece que a cruz atrai a gente. De alguma forma a cruz nos atrai. Porque o amor nos atrai. Seja bem-vindo, Olelê. Ei, irmã Mirabel chegou. A alegria começou. Seja bem-vindo, Olelê. Seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem para você que veio participar. Paz e bem para você que veio participar. Acho que aqui em cima, parece. Muito bem, agora sim. É? A irmã, ontem eu perguntei da irmã, ela é da Copiosa Redenção, né, que é uma congregação bonita que ajuda pessoas dependentes químicos, né, a se libertarem. Olha aí. Ser dependente, você pode ser livre para usar, né, a droga, mas a liberdade acontece quando a pessoa, né, opta pelo bem, pelo amor, por não usar por não usar drogas, né? Nada que a deixe viciada, nada que a deixe escrava, né? Então, quem usa droga, por exemplo, ele tem um livre-arbítrio, mas ele não tem o quê? A liberdade. E a gente estava falando justamente isso, a diferença, irmã. E quem que nasce Torixoré é o quê? Torixorino? Os nossos irmãos torixorinos. A gente estava falando um pouquinho que a fé é um ato livre, mas é um ato livre porque é a escolha do bem, né? E aí a gente fez a distinção entre livre-arbítrio e a liberdade. Deus não obriga você, Deus não impõe a você, Deus não faz ameaça para você crer. Deus convida. Você quer participar da minha vida? Você quer crer em mim? Ele faz um convite. E a gente diz sim ou não, né? De acordo com a nossa vontade. Vamos aqui para o próximo. Número 161 do Catecismo. 161. A necessidade da fé. A gente falou da liberdade da fé e agora a gente vai falar da necessidade da fé.
É necessário ter fé? Precisa ter fé? Não sei, vamos ver. Vamos ver o que a igreja nos fala. Ó. Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Aqui, às vezes, o texto pode estar, porque eu tirei direto do site do Vaticano, no Catecismo, pode ser que esteja alguma palavrinha assim um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, aqui está falando o quê? Para obter a salvação, é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Quem que é aquele que o enviou? O Pai, né? Aquele que o enviou é o Pai. Marcos 16:16. Então, o catecismo fala, bom, vocês querem ter a salvação? Então, tem que acreditar, tem que crer. É necessário, não tem como você ter salvação sem a fé. Sem a fé. Né? Sem acreditar, sem crer. Por quê? Olha lá, ó, Hebreus 11:6. Sem a fé não é possível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus, não tem como a gente ser salvo sem a fé. E não tem como chegar a partilhar a condição de filho de Deus. E não tem como ninguém se justificar, ou seja, traduzindo assim, o que é justificar? Traduzindo, justificar seria se salvar, né? Depois a gente entra em maiores detalhes nos próximos capítulos. Mas quando fala assim, justificar, para ficar mais fácil para vocês entendam salvar. Eu não consigo ser salvo sem a fé. Eu não consigo ser filho de Deus sem a fé. Eu não consigo agradar a Deus sem a fé. E aqui ele continua. E ninguém que não persevere nela até o fim poderá alcançar a vida eterna. Quer dizer, eu não tenho só que crer, mas eu tenho que continuar crendo, acreditando, crescendo a minha fé até o fim para poder alcançar a vida eterna. Né? Perseverar nela até o fim. Vamos repetir? Perseverar nela até o fim. Perseverar na fé até o fim. Você quer ser filha de Deus? Então tem que ter o quê? Quer ser salvo? Tem que ter o quê? Quer a vida eterna? Tem que ter o quê? Que mais? Quer ser... Já falei, né? Quer agradar a Deus? Quero. Precisa do quê? De fé. Então persevera. Tem quantos anos você já tem fé? Ixi, muitos anos, né? Você já tem a fé? Não precisa falar, não. Vamos guardar no segredo do nosso coração essa resposta. Mas é preciso ter fé. Então, a fé é necessário, não é uma opção. Ah, eu estou na igreja, mas eu não sei. Tem muita gente que fala assim, eu não sei, acho que eu não acredito naquelas coisas lá, não. Essas coisas aí eu já não acredito tanto. Então, é difícil, né? É complicado. E a gente chegou na parte já pegando o gancho do número anterior, a gente chegou na parte da perseverança na fé. É preciso a gente perseverar na fé. Olha lá. Aí vem até a pergunta da Carmeci, né, da outra vez, que ela falou, mas a fé não é um dom? Olha lá, a fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder esse dom inestimável. É um dom, mas a gente pode perder. A gente viu que é um dom, mas é um ato humano também, e é um ato humano da nossa vontade. Eu acredito, não é porque alguém me ameaça, me constrange, não, eu acredito porque eu tenho a vontade, na minha liberdade, eu digo sim, Senhor, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E esse dom é um presente. Quando você recebe um presente, o que acontece? Você pega esse presente, obrigado.
Obrigado, mamãe, obrigado, papai, obrigado, meu amigo, você me deu um presente. Eu vou guardar com muito carinho. Ou eu posso fazer o que com o presente? Ah, não queria isso. E jogar fora o presente. Um dom não é um presente? Vocês já viram essa cena? Você dá um presente para a criança se não for o que ela quer, ela não quer. Vai dar meia para a criança. Você pega um par de meia e dá para a criança. Olha, a meiazinha tão bonitinha, tem um ursinho desenhado. A criança vai pegar essa meia. Tá bom, ou obrigado e ir para outro lugar, ou nem vai falar nada. Eu não quero meia. Eu quero brinquedo, eu quero celular, eu quero tablet, eu quero jogos de videogame. Então a fé é um dom, mas a gente pode perder esse dom. Por isso que Paulo fala para Timóteo a respeito dessa possibilidade. Olha lá, em 1 Timóteo capítulo 1, 18 e 19. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragaram na fé. Ficaram como que náufragos, perdidos. O que é a pessoa náufraga? A pessoa está perdida, no meio do mar lá. Está sem rumo, está sem sentido, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, está náufrago. São pessoas que estão náufragas na fé. Por quê? Porque não guardaram, não continuaram combatendo, não continuaram perseverando na fé. E aí foi perdendo, quando chegou está boiando lá, no meio do oceano, no meio do mar. E aí? A igreja tem que ir lá com a barca da igreja e jogar uma boia para ver se salva, né, a pessoa. Certo. Porque você tem que cultivar, você tem que guardar a fé, né? E aí você não vai cultivando, não vai guardando. Tem gente que tem, assim, doutorado em, sei lá, em engenharia. Mas assunto de religião, com relação à fé, está na creche ainda. E olhe lá. Sim, porque é igual ao gnosticismo, quer colocar Deus, a revelação dele, as verdades que ele revelou, os mistérios, quer encaixar tudo na razão. E não dá, porque se você encaixar, quando você conseguir fazer isso, não é mais Deus. É uma imagem, é um Deus que você criou, né? Ou é uma parte da revelação de Deus, não é todo o mistério. Então, quando você consegue fazer isso, se é que dá para fazer isso, já deixa de ser Deus, porque Deus é o transcendente, está além de tudo. Então, é o caso de muita gente, muitos católicos, muitos cristãos, eles vão, aí começa, entra na faculdade, faz mestrado, faz doutorado, faz pós, o cara é o suprassumo, inteligentíssimo, só que a fé ficou lá no catecismo da Ana Rosa, da Esonilde. Olhe lá quem chega lá, porque às vezes passou na igreja um dia tal, então o conhecimento que as pessoas têm da fé
é mínimo, é de creche. Aí o conhecimento do mundo é de PhD. E por isso que, mas eu não acredito em Deus, eu não, nessas coisas aí da igreja não tem nada a ver comigo, e começa a criticar, tá certo, porque você não conhece. Né? Não adianta debater, é vinde e vede, é fazer a experiência de Jesus. Vem comigo e vê. Não adianta também ali na hora debater, porque eles estão num conhecimento e a gente está no outro. Por exemplo, até o nosso encontro aqui de estudo, de aprofundamento, é para isso. É para a gente começar, não vou dizer que a gente vai virar PhD, mas a gente vai aprofundar bastante a nossa fé. É vamos dizer, uma pequena faculdade isso aqui. A gente já passou a catequese, já passou, a gente pode se dizer que a gente está fazendo uma faculdade de fé, né? Da igreja, do pensamento da igreja, do catecismo da igreja, da doutrina da igreja, né? Porque aí a gente tem condição de saber se realmente a gente é católico ou não. Mas quantos fazem esse tipo de formação? Mas mesmo se aparecesse, debatesse, é umas coisas, umas discussões que não ia levar a nada, porque por mais que você seja orador e fale, argumente, a pessoa não tem conhecimento, e quando a gente fala de fé, é um conhecimento que não dá para ver. Já começa por aí, né? É algo que é um mistério. Então você está falando de coisas que foi revelado que você acredita, porque é um mistério, porque você tem que, né, aderir pela fé. E a pessoa, para conseguir isso, gente, precisa ter fé. Tudo isso aqui que a gente está falando não adianta nada se não tem fé. O verdadeiro conhecimento da doutrina, da religião, da fé, da moral e tudo, ele tem que ser feito, como a gente fala, fazer a teologia de joelhos. Ou seja, a gente tem que ter a experiência de oração, de fé, de vida comunitária, né, de vida eclesial na igreja, pastoral, para a gente poder realmente entender isso aqui. Porque senão é um conhecimento que é superficial. Legal, beleza, mas não tem nada a ver comigo. Por que tudo que a gente está lendo, estudando, tem a ver comigo, com vocês? Por quê? Porque a gente faz a experiência disso. A gente tem fé. Pessoa que não tem fé, você vai explicar, beleza. Mas por quê? Não estou entendendo. Aí por quê? Não, então eu continuo sem entender. Então vai continuar sem entender, porque está faltando uma coisa muito simples que é a fé.
E a ciência. E começou a se distanciar. Agora estão vendo que vão ter que se encontrar, né? Para que os dois caminhos. Eu acho que está dentro disso que a irmã está falando e o que nós estamos vendo. Sim. Tem um documento do... Ué, voltou aqui. Estava aqui, está certo. Tem um documento do Papa João Paulo II chamado Fé e Razão, que é fantástico. Fides et Ratio. Eu vou colocar aqui o que é mais fácil de achar. Tem o documento. Fides et Ratio. Fé e razão, do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que fala que conhecimento tem como que duas asas, né? A gente ter um conhecimento profundo, a gente precisa de duas asas, que são como que a fé e a razão, né? A razão sem a fé, ela é limitada, né? Depois o Papa vai aprofundar tudo isso. E a fé sem a razão também é uma fé que perde o fundamento, né? Uma fé cega. A gente sabe que a gente crê em realidades invisíveis, porém a gente tem razões para crer. Eu tenho razões para acreditar em Deus. Tenho sinais para acreditar em Deus. Isso a gente está vendo bem lá no curso bíblico com relação a João. Os milagres são esses sinais, são como que placas, avisos que, olha, Deus está presente. Mas eu não posso ficar ligado só no sinal, né? Me apegar às placas, os avisos e esquecer a realidade que eles indicam. Então é importantíssimo ter a fé e a razão. E são, né, ciência e fé são como que essas duas asas para o conhecimento, para a gente chegar a esse conhecimento mais profundo. Por isso que a gente tem que conhecer com a razão, por isso que a gente está aqui estudando o que Deus revelou. Mas esse estudo, ele precisa de ter fé também, ele precisa da fé, para que esse estudo seja realmente experienciado, vivido por nós, não seja uma coisa superficial e limitada, mas que ele dê sentido à nossa vida, que ele vai enraizando a gente, olha lá, igual aqui. Por isso que a gente está aqui, porque a gente era uma árvore, mas estava assim, estava meio, né, batia o vento e ia para o lado, para o outro, será, não sei, meu Deus, e agora? E através, deixa eu voltar aqui, é isso mesmo, e através do estudo, o que vai acontecendo? A gente vai se enraizando, né? Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentar essa fé com a palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé? Ah, Senhor, eu tenho pouca fé. Pouca fé. O que precisa, primeira coisa, para aumentar a sua fé? Primeira coisa que a gente precisa para aumentar a fé. A palavra de Deus. Ó. Isso, olha lá, ó. Primeira coisa, você quer aumentar a sua fé, alimentar a sua fé? Palavra de Deus, já falou a irmã Mirabel, muito bem. Está atenta ao nosso encontro. Primeira coisa, palavra de Deus. Leitura, meditação, né? Vocês estão se alimentando com a palavra de Deus? O curso bíblico também é uma forma da gente aumentar a nossa fé, à medida que a gente vai, né? Hã? Sim, então, tão firme, né? Isso aí. Outra coisa, temos de quê? Pedir ao Senhor que aumente. Marcos 9, 24, vou até ler essa passagem aqui. Marcos 9, 24.
Marcos 9, 24. A história do menino epilético, né? Voltando um pouquinho, no versículo 21, Jesus pergunta ao pai: há quanto tempo que isso lhe acontece? Desde criança, respondeu o pai. Muitas vezes o Espírito tem lançado ao fogo e à água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que crê. E aí vem o versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas vem em socorro a minha falta de fé, né? Ou aumenta a minha fé, né? Por exemplo, que a gente faz essa oração também. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé todo dia. Ela também, a fé, deve agir. Como é que ela age? Pela caridade. Eu preciso colocar ela em ação. Como? Pela caridade. Como diz Paulo na carta aos Gálatas 5:6. A fé que é só oração, Senhor, aumenta a minha fé. Não, ela tem que virar ação também. O que você está fazendo através do amor para aumentar a sua fé? O que fizeres não desses pequeninos, a mim o fizeste. Eu acredito que o Senhor está presente nos pequeninos. Então, o que você está fazendo pelos pequeninos, já que você crê que o Senhor está presente ali? Ela tem que se transformar em ação também. E ser sustentada pela esperança. A fé espera. Quem crê espera alguma coisa. O que a gente espera? A vida eterna, né? A gente espera a felicidade, o amor, a salvação, a vida eterna. É uma esperança projetada nos novos céus e nova terra, no futuro que Deus promete para nós. Existe uma esperança, e a esperança começa já aqui, a querer que o céu já comece aqui na terra. Como? Através da nossa ação, do nosso amor, né? A gente sabe que isso, por mais que a gente tente, né? A gente sabe que nunca vai ser perfeito aqui, mas a gente não pode ficar parado por causa disso. É uma tensão que a gente vive, né? Olhos no futuro, esperando vida nova, os novos céus, mas querendo já construir esse futuro no nosso presente, que a gente não pode ficar parado. Então, os anjos falaram: homens da Galileia, o que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Jesus vai voltar. Mas, né? São Paulo vai dizer em outra passagem: quem não quer trabalhar também não come. Porque o povo queria ficar parado lá olhando para o céu, esperando Jesus. Não, Jesus já vai voltar mais um pouquinho. Ih, agora eu estou com fome. Aí chega lá, os outros estavam trabalhando: me dá um pouquinho de comida. Dou, tudo bem, mas aí voltar a ficar parado. Não, Jesus vai voltar, estou com fome de novo. E assim a pessoa parada, de braço cruzado, olhando para o céu, esperando novos céus, nova terra, a segunda vinda de Jesus e tudo, mas parado. O que adianta? Não, nossa esperança, nós temos esperança sim, a nossa fé é uma fé que espera, mas é uma fé que também age pela caridade e permanece enraizada na fé da igreja. Olha lá as raízes, né? Nossa fé é enraizada na fé da igreja. A gente não crê sozinho, a gente crê junto com a igreja. Na igreja, com a igreja a gente crê, enraizado na fé da igreja. Então a fé do Papa Francisco, a fé do nosso bispo, a fé de todos os leigos e leigas do mundo inteiro, os fiéis do mundo inteiro, é nessa fé, nessa comunhão de fé que a gente está enraizado. Então, a nossa raiz é forte, porque é nessa fé da igreja de 2000 anos que a gente é sustentado. Não é uma coisa que, né, alguém chegou lá e fundou agora há pouco, tem poucos anos que fundou uma igreja. Não, é uma igreja que tem raízes profundas na história
e no tempo, em todas as regiões do mundo, né? A fé da igreja, ela está fincada no solo do mundo para quê? Para transformar, para mudar essa nossa terra em novos céus e nova terra. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Estão enraizados? Podemos fazer um intervalo. Que horas, Madá? Muito bem. Às 10 horas, vocês aguentam a fome até lá? Vixe. Não, mas aí complica, né? Deixa eu trocar a bateria que aqui já... Então, como Mônica Marta já falou, nossa auxiliar em informática, ministra, nome de duas grandes santas da igreja. A fé faz a gente saborear, já aqui e agora, na nossa vida, o quê? A alegria e a luz da visão beatífica. Quer dizer, por isso que ela é muito ligada à esperança, porque a fé como que antecipa o que a gente vai saborear lá na frente. A alegria que a gente vai viver, a luz que a gente vai receber da visão beatífica, ali faltou só um acento, essa alegria, essa luz que a gente vai receber da visão beatífica, a fé faz com que a gente saboreie já nessa vida, né? Fim ou termo da nossa caminhada nessa terra, então veremos Deus face a face. Face a face. Já pensou, gente? Face a face com Ele. Face a face. Olha, professor. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Na CNBB. Muito bem, agora é um espelho, agora é só um reflexo, agora é só uma visão como que parcial, né? Então nós veremos a Deus face a face. Mas pela fé a gente já começa um pouquinho a saborear essa experiência. Ter a alegria da presença de Deus, ter a luz da sua presença e a luz da face de Deus já começa a nos iluminar quando a gente tem o quê? A fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então a fé já é o princípio da vida eterna. Nós já começamos a vida eterna? Já começou a vida eterna? Como? Pela fé. O catecismo fala, a fé já é o princípio da vida eterna. Quando a gente tem fé, a gente já está começando, está pisando já na vida eterna, aqui nessa vida. Olha que interessante. A fé é já o princípio da vida eterna. E aí, enquanto, aqui uma frase de São Basílio Magno,
enquanto desde já contemplamos os benefícios da fé como reflexo no espelho, São Basílio está citando aquela passagem lá de São Paulo, que a Águida acabou de ler, 1 Coríntios, né, Alau? 13, 12. Então, aqui, São Basílio faz a referência a essa passagem. Enquanto já contemplamos os benefícios da fé como reflexo num espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante, que haveremos de gozar um dia. Então, a nossa fé já nos garante isso. E é como se a gente já possuísse, mas sem possuir. A gente possui a vida eterna? Não. Mas a fé nos faz a gente saborear, já possuir uma coisa que a gente não possui. É um mistério isso, né? A nossa fé nos garante uma alegria, né? Um gozo, uma alegria que a gente vai ter um dia, mas ela já é garantia, já é certeza. Eu vou ter essa alegria um dia. Por que você tem tanta certeza assim? Porque eu tenho a fé. A fé me dá essa certeza de possuir aquilo que eu ainda não possuo, mas ela já me dá essa garantia de possuir isso, né? Eu não sei como é que está a tradução aqui no Catecismo da Nova Versão, número... Cadê? Desde agora contemplamos as bênçãos da fé como reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé, né? Porque aqui o texto que eu tirei foi do Catecismo, do site do Vaticano. Então, gente, a santidade, e olha aqui que tem coisa curiosa aqui nesse meio. Esse aqui, então, é quem? São Basílio Magno, né? Vocês já ouviram falar dele? São Basílio Magno, vocês invocam ele? Pede a intercessão dele? Normalmente é só Santo Antônio, a Senhora Aparecida, ele é o quê? Líder do Espírito Santo? Como assim? Como é que é? Onde é que você está lendo? Liber de Espírito, liber, que em latim é livro. Livro do Espírito Santo. É quase, né? É a diferença do B para o D, mas... e outra língua. Esse aqui é São Basílio, gente. Magno porque ele é grande. Magno significa grande. Não é aquele chocolate lá do Magno, não, tá? O sorvete. Magno quer dizer grande. São Basílio grande. São Basílio Magno. A pergunta é, a santidade estava no DNA deste grande homem. Eu quero saber por quê. Por que a santidade estava no DNA de São Basílio? DNA, vocês entendem o quê? Está no sangue, está na genética, muito bem. Está no sangue, está na genética, muito bem. A pergunta é, por quê? Por quê? Não, vocês têm que pesquisar. Vocês têm que ir além do catecismo. Vocês têm que pesquisar mais para saber por quê. Quem era São Basílio Magno? Era um santo. Para falar que a santidade já estava no DNA dele, a gente tem que saber o quem. Que é o pai e a mãe dele. E quem que era o pai e a mãe dele? Quem era o irmão dele? Ele teve irmãos? E agora, hein? Vamos ver quem vai ganhar ponto nesse momento. Quem precisar de assessoria de informática, Mônica, Marta. Se eu falo que a santidade está no DNA de Dona Inês,
Veio da família. E de São Basílio Magno? E agora, hein? Ele foi bispo. Hã? Um dos doutores da igreja. Foi bispo de Cesareia, muito bem. Da Capadócia, muito bem. O que mais? Opa, tá vindo de Torixoréu. Vamos ver aqui. Eu pensei. Lê do começo? Seu avô teve morte de mártir durante a perseguição romana, pois preferiu morrer a negar Jesus Cristo. Sua avó também foi santa, conhecida como Santa Macrina. Sua mãe passou a ser reverenciada pela igreja como Santa Amélia. A irmã, também chamada Macrina, tornou-se religiosa e posteriormente santa. Seus dois irmãos também trilharam o caminho da santidade. São Pedro, que foi bispo de Sebaste, e São Gregório, da cidade de Nissá. Tem como ele não ser santo, gente? Uma família dessa aí? Aí, ó. Olha aí, ó. Sim. Tá na genética, só que assim. É igual ela falou, ninguém nasce santo. Né? Ninguém nasce santo, né? Isso aí. A santidade é uma opção que a gente faz todo dia, né? De seguir a Cristo, de aumentar a fé, né? Mas tendo uma família assim, é um ambiente mais favorável, né? Diferente, por exemplo, você chega em casa, a família tá televisão zona ligada, o som é o funk, o povo tá um xingando o outro. Aí, lógico, é possível ser santo? Sim. Mas uma família de pessoas que têm a fé no mais alto grau, que todo mundo reza, todo mundo segue a Cristo, olha lá, ó. Vamos ver um pouquinho da história aqui, ó. Seu avô teve morte de mártir durante a perseguição romana, pois preferiu morrer a negar Jesus Cristo. Já começou lá do avô dele. Sua avó também foi santa, conhecida como Santa Macrina. Já ouviram falar de Santa Macrina? É vó de Basílio Magno. Sua mãe, reverenciada como Santa Amélia. A irmã, também chamada Macrina, né, igual pegou o nome da mãe também, tornou-se religiosa e depois santa. Seus dois irmãos santos, São Pedro, que foi bispo de Sebaste, e São Gregório, o famoso São Gregório de Nissa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas também padre da igreja, também doutor, São Gregório de Nissa, né? Bispo e doutor da igreja, também conhecidíssimo, São Gregório de Nissa e irmão de São Basílio Magno. Inclusive, o melhor amigo dele também foi santo, que foi São Gregório Nazianzeno. Foi o melhor amigo dele, santo também. Então, gente, quando a gente tem um ambiente que favorece a santidade, quando a gente em casa, quando a gente constrói esse ambiente que favorece a santidade, né? Não é que ninguém tenha a genética, o DNA dele não é, né? Ninguém nasce santo, né? Mas pelo batismo nós nascemos filhos de Deus, então já tem algo dentro de nós de santidade, tem essa semente que a gente vai cultivando todo dia.
Mas se na nossa casa, os nossos amigos, nossos familiares não estão vivendo isso, né? Torna-se um ambiente que vai, ao invés de estar levando para Deus, vai afastando de Deus. A família a gente não consegue escolher. Você pode escolher sua família? Não. Mas seus amigos você consegue, né? E aqui que está talvez a diferença, né? As nossas companhias, as nossas amizades. Às vezes a família, infelizmente, a gente não pode mudar. Mas os amigos a gente pode escolher quem que a gente quer conviver. E ele teve um grande amigo, né? Que foi São Gregório. Podia ter escolhido outro amigo que levava ele só para o caminho da perdição. Não, vem cá, Basílio, vamos ali, né? O caminho da perdição. E não, ele escolheu amigos também que tinham esse desejo de santidade. A pergunta que não quer calar agora: em que dia nós celebramos São Basílio e São Gregório?